Oi, gente! Hoje eu trago uma receita aqui de um bolo de leite ninho pra vocês, que é um bolo simplesmente delicioso. Gente, vocês têm que fazer e voltar aqui pra me contar o tanto que esse bolo é gostoso. Ele vai tão pouquinhos ingredientes, é um bolo tão fácil de fazer e o sabor dele é incrível. Então vamos lá que vocês vão se surpreender o tanto que ele é simples e pouquinha coisa a gente faz ele. Então, vamos começar aqui. No liquidificador, eu tô colocando 2 ovos, é isso mesmo, são somente 2 ovos, tá? Mas lembrando que eu vou deixar toda a quantidade dos ingredientes anotada aqui pra vocês na descrição do vídeo. Coloquei aqui agora o açúcar cristal, vou colocar aqui também o óleo, tô usando óleo de soja, pode ser o óleo de girassol. Então, coloquei os ovos, coloquei o açúcar, coloquei o óleo. Vou colocar aqui agora leite em pó, tá? Eu tô usando o leite ninho, mas você pode usar o leite em pó que você tiver em casa, tá ok? É pouquinha, a quantidade dele é bem pouquinha, é 50 gramas, mais ou menos 5 colheres de sopa, mas vou deixar tudo anotadinho aqui pra vocês, tá? Coloquei também o leite, tá, pessoal? O leite, como eu sempre falo aqui pra vocês, leite morno, tá? Em temperatura ambiente pra morno, tá ok? A gente vai bater bem aqui essa misturinha no liquidificador, a gente vai deixar bater aqui por mais ou menos 1 minutinho até se misturar todinho aqui por completo. Fica bem clarinho, e se você usar uma boa farinha de trigo, seu bolo fica aquele bolo bem clarinho mesmo. Aqui no meu bowl, eu coloquei aqui em uma tigela já, pessoal, peneirada, 300 gramas de farinha de trigo, tá? Eu gosto de usar a farinha de trigo da marca Venturelli. Essa farinha de trigo, principalmente para bolos, né, massa branca, ela deixa o seu bolo mais clarinho, tá? Mas é bem opcional, mas eu aconselho vocês a usar uma farinha de boa qualidade, porque o resultado final do bolo fica bem melhor. E peneirar também, tá, gente? A farinha de trigo peneirada também deixa o seu bolo mais leve, um bolo fica mais fofinho. Pessoal, aqui agora a gente vai misturar, tô usando um batedor aqui, um fouet, pra gente misturar. E eu vou incorporar bem aqui essa farinha de trigo nessa misturinha que a gente bateu no liquidificador. Então, assim, não precisa de bater muito não, é só misturar mesmo, tirar toda a farinha de trigo ali do fundo. E pra finalizar, a gente vai colocar aqui 1 colher de sopa de fermento em pó, fermento pra bolo mesmo. A gente mistura bem aqui agora, né? Vamos incorporar agora o fermento aqui na massa e a gente vai levar esse bolo pra assar. Aqui mesmo, nessa parte da massa, vocês já podem ver que massa mais linda que fica uma massa clarinha, fica uma massa suave. Gente, esse bolo, ele é muito gostoso, ele é um dos meus preferidos, assim, pela facilidade de fazer, vai pouquinhos ingredientes, vocês viram. E ele é um bolo muito versátil, dá pra você variar aí na cobertura. Peguei a minha forma, eu tô usando aqui uma forma redonda, né, de furo no meio. Tá untada com a minha misturinha caseira que eu sempre faço pra untar as formas, que o bolo se solta bem mais fácil, que é o óleo, a margarina e a farinha de trigo em quantidades iguais. E passo aqui na forma com um papel toalha mesmo, depois o bolo se solta super fácil com essa misturinha, tá, gente? Coloquei toda a massa aqui, você pode estar usando também uma forma retangular aí, da sua preferência, tá? Se for usar uma forma menor, divide a massa em 2 formas, né? Porque esse bolo rende muito, a massa rende muito. Essa forma aqui é tamanho 25 de diâmetro por 8 de altura e ela deu perfeitamente para essa quantidade de massa. Enquanto o meu bolinho assa, eu vou fazer aqui uma cobertura, né? Eu vou fazer um brigadeiro, gente, de leite ninho pra gente jogar por cima desse bolo. Mas como eu falei, ele é um bolo, assim, que ele é bem suave, então você pode fazer uma cobertura de brigadeiro de chocolate ao leite, chocolate amargo, você pode colocar ninho com Nutella, pode fazer qualquer outra cobertura aí, um 4 leites, que combina super com esse bolo, ou pode comer eles sem cobertura mesmo, só com um cafezinho que vocês vão adorar. Então, vamos lá, pessoal. Para essa receita aqui desse brigadeiro de leite ninho, eu tô usando aqui uma caixinha de leite condensado. Coloquei 5 colheres de leite em pó, tá? E misturei o leite em pó com o leite condensado primeiro, para não ficar nenhum gruminho. Misturei bem, bem mesmo. E com o fogo desligado ainda. Coloquei 1 colher de sopa de manteiga e coloquei aqui meia caixinha de creme de leite. Depois eu achei que foi pouco e coloquei o restante da caixinha. Então, ficou sendo 1 caixinha de creme de leite também. Então, ficou 1 caixinha de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite, 5 colheres de leite em pó, 1 colher de sopa de margarina. Aí a gente vai mexer bem, misturar bem até engrossar, encorpar. É um brigadeiro, porém eu não vou deixar ele chegar naquele ponto de brigadeiro, né? Mais firme.
Começou a borbulhar, eu misturei aqui por mais 1 minutinho e meio aproximadamente e desliguei. Eu quero ele assim mesmo, mais fluido, mais molinho, para jogar por cima do meu bolo. Se você for fazer um bolo vulcão, você pode deixar ele até menos firme do que nesse ponto que tá aqui o meu bolo. E se você também quiser, pode fazer em maior quantidade, dependendo do tamanho. Aqui eu já tirei o bolo do forno, gente, e olha só que bolo mais lindo que ele fica. E se solta muito fácil, ele se solta bem facinho mesmo. Eu vou passar a faca aqui em volta dele e vou dar uma balançadinha na forma pra vocês verem aqui tanto que ele se solta fácil, porque essa misturinha é muito perfeita. E agora eu vou fazer aqui uma caldinha, uma calda quente pra gente molhar esse bolo. Essa calda, ela é bem opcional, eu acho que combina muito, fica muito gostoso, mas ela é opcional. Mas se vocês puderem fazer, gente, faça, porque fica muito gostoso, deixa o bolo mais úmido, agrega bastante ao bolo, vocês podem ter certeza. Eu tô usando aqui 150 ml de leite quente, esse leite tá quente, levei pra ferver e coloquei aqui. E tô colocando meia caixinha de creme de leite. Se você achar que fica muito doce, se você às vezes não quer um bolo tão doce, você pode diminuir essa quantidade de leite condensado, tá? Eu coloquei então 150 ml de leite integral quente e meia caixinha de leite condensado. É importante, antes de você jogar a calda aqui no bolo, você passar a faca em volta e deixar esse bolo bem soltinho na forma para facilitar depois na hora de desenformar. Eu fiz uns furinhos aqui que é para ele absorver mais rápido a calda, né? Puxar mesmo toda a calda do bolo. E o bolo também tá quente, então a gente joga essa calda quente em cima do bolo quente. E lembrando vocês que essa calda ela é bem opcional. Você pode fazer o bolo normal, né, sem cobertura, sem calda. Você pode fazer ele só com essa calda ou você pode fazer ele só com a cobertura também. Joguei toda a cobertura aqui sobre o bolo e vou deixar ela aqui 5 minutinhos, gente. 5 minutinhos é o suficiente. Sugou toda a calda aqui do bolo, a gente já pode virar ele. Peguei aqui um prato e vou desenformar ele. Vocês vão ver o tanto que ele se solta fácil. Olha aqui, muito, muito fácil. E o tanto que ele tá úmido, olha aqui, não ficou nada de bolo na forma. E ele já tá bem úmido, ainda tá quente, saindo fumacinha, se vocês observarem ele do lado. E agora aqui a gente vai apenas jogar esse brigadeiro por cima dele para finalizar esse bolo que já está perfeito demais. Esse brigadeiro aqui, você pode ir colocando ele a colheradas, exatamente nesse ponto que ele tá aqui, se você quiser fazer aquele efeito de pétalas ou de folha, né, em cima do bolo. Tem um bolo de limão, vou deixar até o link dele aqui pra vocês verem que eu coloco ele a colherada, né, pra ficar aquele efeito bonitinho. E pra fazer aquele efeito, o brigadeiro tem que estar exatamente aqui nesse ponto, um pouquinho mais mole. Você pode fazer uma maior quantidade e jogar no meio, né, e deixar cair sobre o bolo pra ser um bolo vulcão, né, um bolo vulcão de leite ninho. Aqui é bem opcional mesmo. Pode fazer outras coberturas, né, como eu falei, você pode fazer outras coberturas também e jogar por cima desse bolo que super combina com ele. Pra finalizar aqui, que é bem opcional também, só pra dar um charmezinho aqui no nosso bolo, eu vou polvilhar leite em pó aqui por cima. Eu coloquei 2 colheres, mas eu não usei toda. Eu achei que ficou muito, acho que 1 colher, meia colher seria o suficiente, não precisava de tanto leite em pó. Mas olha só o resultado final desse bolo, gente, além de lindo, ele fica muito gostoso. Ele é um bolo suave, como eu falei, aqui você pode colocar o leite ninho por cima, pode fazer um vulcão. Você pode fazer acrescentar Nutella, né? Coloca ali numa manga e faz uns rabisquinhos de Nutella aqui, nessa Nutella com leite ninho que fica muito gostoso. Eu tinha um granulê aqui em casa, então eu resolvi jogar um pouquinho por cima, mas nem tinha necessidade. Foi só pra dar uma enfeitadinha nele aqui e coloquei bem pouquinho também, pra não dar muita informação, também pra não ficar muito doce, porque esse granulê, ele é chocolate, né? Chocolate mesmo, então às vezes fica um pouquinho enjoativo, muito doce. Então eu não quis exagerar no granulado, tá? E é bem opcional também. Vou cortar aqui pra vocês verem, gente. Aqui, ele é tão macio que o bolo, quando você vai cortar, ele vai afundando junto. E fica uma massa úmida, um bolo úmido, um bolo bonito. O cheiro que ele exala aqui na cozinha, nossa, gente. Eu vou cortar ele assim quentinho, eu gosto dele desse jeito. Mas esse bolo, quando ele fica de um dia pro outro, ele fica maravilhoso.
Olha só pra você a umidade dessa massa. Ela fica molhadinha, ela fica muito gostosa mesmo. De verdade, gente, vocês vão gostar demais dessa receita. Façam aí, depois voltem aqui nos comentários, me falem o que é que vocês acharam. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, me acompanhem nas redes sociais também. Estou no Instagram, meu Instagram pessoal é Rafaela Onostório. E tem também o do canal, que é Vlog Lar da Rafa, no meu Instagram. Me acompanhem por lá, me acompanhem aqui também. Deixem um like de vocês, se inscrevam no canal e voltem. E vou deixar o link aqui de outros bolinhos que eu tenho aqui no canal também, para vocês estarem fazendo aí, tá bom? Então, um beijo para vocês, até o próximo vídeo.